Rei do céu cantos de louvor. Cantemos ao nosso Deus com fervor e amor. Ergamos ao Rei do céu, cantemos. Ai, glória a Deus nosso Pai. Cantai louvor e honra. Ai, glória a Deus nosso Pai. Cantai o seu louvor. Cantemos ao nosso Deus com fervor e amor. Ergamos ao Rei do céu cantos de louvor. Cantemos ao nosso Deus com fervor e amor. Ergamos ao Rei do céu cantos de louvor. A Deus dai a glória, o seu grande amor, a honra e a glória, a honra e a glória. Dai louvor ao Senhor, cantai, cantai louvor e honra, cantai louvor. Cantemos ao nosso Deus, cantemos ao nosso Deus, cantemos louvor. Amados, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um de nós. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade de, nessa noite, poder louvarmos ao Senhor, poder buscar a sua face, poder ouvir a sua voz, poder cantar louvores ao seu nome. E a primeira igreja Batista Parque Capibaribe se sente grato por você estar participando conosco neste culto de louvor e glória e honra ao Senhor. A Ele, pois, possamos fazê-lo e prestar esse culto e prestar em espírito e em verdade. Semana passou, Deus cuidou de mim e de você. A semana está iniciando. No dia de hoje, Deus tem cuidado de nós e continuará a cuidar de nós. Por isso é motivo de estarmos gratos, felizes e alegres e adorando a Ele com toda a nossa alegria. Que Deus, pois, nos abençoe e fale a mim e a você, junto à sua família. Ele falará a você durante toda esta programação, durante todo este culto, para a honra e glória dele. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Agora vamos fazer uma oração. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, Deus de misericórdia, Pai amado, neste momento, Senhor Deus, eu quero te agradecer, meu Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede, Pai. E por mais uma semana, Senhor Deus, que está iniciando. Que o Senhor Deus, fique presente, Senhor Deus, em todos os momentos de nossas vidas. Pai amado, Pai santo, toda honra e toda glória, Senhor Deus, seja só para Ti. Pai amado, neste momento, Senhor Deus, eu quero te apresentar, meu Deus, quero te apresentar todo o trabalho, Senhor Deus, que preparamos para Ti, todo este culto, Senhor Deus, todo louvor, toda oração, toda mensagem, toda palavra, Pai. Que o Senhor fale em nossos corações, Pai amado. Pai querido, neste momento, Senhor Deus, eu quero te apresentar todo o trabalho da igreja, o pregador, Senhor Deus, que vem trazer a palavra, Senhor Deus, para os nossos corações. Que seja de discernimento, que seja de ensinamento, Senhor Deus, para nossas vidas. Pai amado, neste momento, Senhor Deus, abraça, Senhor Deus, recebe, Pai, com todo carinho, Pai, toda a honra, toda a glória, seja só para Ti. Meu Deus e meu Pai, que este culto, Senhor Deus, que o Senhor receba, meu Deus, com todo carinho, Senhor Deus, foi que preparamos com todo carinho para Ti, Senhor Deus, porque o Senhor é digno de se receber toda honra, todo louvor, toda glória, Senhor Deus, toda adoração, que seja só para Ti. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e te pedimos. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, aumenta a nossa fé, Senhor Deus, em Ti, Senhor Deus. Nos dás bom ânimo, Senhor Deus, diante desta pandemia que estamos passando, Pai. Mas renova, Senhor Deus, as nossas forças, Senhor Deus, a cada dia, a cada segundo, Pai, que precisamos, Senhor.
tanto de ti, Senhor Deus. É que te pedimos e agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amada igreja. Eu vou ler a palavra do Senhor que está no livro de Isaías. É o capítulo 25 e o versículo 1. E diz assim a palavra do Senhor. O Senhor, Tu és meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e te louvarei o Teu nome. Porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Amém. Amém. Amém, amada igreja. Graça e paz, amada igreja. Nós estamos aqui representando a família Vieira e nesse momento vamos recitar o tema e a divisa da campanha de missões estaduais. O tema é: Pela vida em Jesus eu coopero, pela vida em Jesus nós cooperamos. Nesse momento eu vou recitar o versículo bíblico que se encontra em João, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se faz. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Amém? Amém. Ele estava com Deus no princípio, e ele mesmo era Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada se fez. Nele se encontra a vida abundante, esta é a luz dos homens. Jesus comunica, aproxima e convive, mas a harmonia refez. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Recebi a plenitude de Cristo, com vida eterna nos céus. Tenho também seus ensinos, saudável posso viver. Quero essa vida a todos levar, estou em favor da missão. Há tantos pensando somente em si, precisam com Cristo aprender. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. As igrejas precisam orar e se unir, vidas, recursos e posses investir. Todas juntas em torno de um alvo bem maior, a Pernambuco levar uma vida melhor.
Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Muitas são, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado. Hino de número 32 do Inário para o Culto Cristão. Ao Deus de amor e de imensa bondade. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com alegria bem alto aclamai, com coração transbordante de graça,
vamos fazer nesse momento a leitura bíblica. Eu gostaria de convidar a todos. Vamos ler o livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 24. Vamos ler? Ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra, que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Amém. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, que não temerá, que não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, que não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Boa noite, irmão. Graças e a paz.
para todos os irmãos da nossa igreja. Irmão, eu vou ler um versículo de Efésios, capítulo 1, versículo 3, que diz: Bendito, ó Deus, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, irmão, o que eu entendi aqui, irmão, é que o nosso Jesus Cristo, aonde ele passava, ele abençoava a todos. E agora, irmãos e irmãs, eu vou fazer uma oração. Vou orar por todos. Nosso Deus e nosso Pai que está no céu. Obrigada, meu Deus, por este dia, porque a noite eu não sei, só a ti pertence, Pai. Pai, eu estou orando por cada irmão que faz parte da nossa igreja. Pai, abençoa cada um deles, dando paz, dando saúde, dando saúde, dando também a cada um deles, Pai, sabedoria, Pai, para que eles possam mais e mais nos ensinar. Pai, eu entrego nas tuas mãos todos os pastores daqui da igreja e todos os irmãos, aqueles que estão enfermos, Pai, faça uma visita, meu Pai, a eles, dá a cura, Pai, a eles. Aqueles que estão hospitalizados, Pai, faça uma visita, Pai, porque o Senhor sabe que tem muitos irmãos que estão doentes, que estão enfermos. E te peço também, Pai, pelo nosso país, que está, meu Pai, com esse mal aí que está assolando o mundo inteiro. Mas eu sei, Pai, que o Senhor já vai acabar, tudo isso vai acabar, porque eu creio em Ti, Jesus, que isso vai acabar e não vai demorar. E brevemente nós todos estaremos lá na Tua casa, Pai, para nos abraçar, pegar na mão de cada irmão e que Deus nos abençoe. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus, por tudo que eu te peço e te imploro. Amém. Hino de número 444, do Inário para o Culto Cristão, conta as bênçãos. Se da vida as ondas agitadas são, se desanimados juntas tudo vão, contas muitas bênçãos, conta cada vez, que as de ver surpresa o culto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são,
Graça e paz, amada igreja, nós iremos orar ao nosso Deus, entregando nas mãos deles os nossos dízimos e ofertas. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós ao vosso reino e seja feita a tua vontade, Deus. Meu Pai amado, seja feita a tua vontade em nossas vidas, Deus. Que tu possa estar, Senhor Deus, cada momento e cada instante, Senhor Deus, conosco, Senhor Deus. Deus, visita a tua igreja, Deus. Derrama tuas bênçãos sobre cada um, Senhor Deus. Deus, tu sabes, Senhor Deus, que muitos, Senhor Deus, ficaram enfermos, Senhor Deus, nesses momentos que estamos, Senhor Deus, em casa, mas tu tem levantado, tu tem ajudado, tu tem animado o teu povo, Deus. Muito obrigada, Deus, porque sabemos, Senhor Deus, que podemos contar contigo todo momento e todo instante de nossa vida, Senhor. Pai amado, nós queremos te entregar nas tuas mãos nossos dízimos e ofertas, Senhor Deus. Que te pertence, Senhor Deus. Queremos entregar nas tuas mãos, Deus. Pai amado, tu abençoa aqueles que estão administrando, Senhor Deus. Que nós possamos, Senhor Deus, cumprir com as nossas obrigações, Senhor Deus, de trazer mantimento para a tua casa, de pagar, Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, que é necessário na tua casa, Senhor Deus. Que também, Senhor Deus, converter, Senhor Deus, em almas, Senhor Deus, para ti. Abençoando, Deus, todos os missionários, Senhor Deus. Que nós possamos também estar contribuindo, Senhor Deus, com o campo neste momento, Deus. Tu sabes, Senhor Deus, quanto os teus servos missionários precisam da nossa ajuda, Deus. Que nós possamos estar, Senhor Deus, unidos e reunidos em teu santo nome. Abençoa a tua igreja, mais uma vez eu entrego nas tuas mãos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, amada igreja, que alegria estar aqui presentes com os irmãos, para a glória de Deus, né? Para a glória do nosso Deus, muito alegre. Fomos aqui convocados pelo Senhor Jesus através da igreja para prestar o nosso testemunho sobre aquilo que nos dá esperança. Aquilo que está lá no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Amados, o Senhor todos os dias vem nos renovar com a presença do Santo Espírito, nos lembrando que Ele deu a vida do seu Filho, Jesus amado, sangue precioso, a mensagem da cruz para nos salvar. Isso é uma das fortalezas que nós temos, né? Alguns podem até dizer, nossa, mas o crente, ele sofre muitas provações, o crente, ele tem muitas histórias de luta, mas irmãos, em todos, eu nunca vi um crente prostrado ser. Porque o Senhor Jesus, Ele sempre nos traz à memória aquilo que nos dá esperança. O Espírito Santo sempre está conosco, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Eu vou contar um testemunho que foi um dos que mais firmou-me na presença do Senhor Jesus. 2 vezes que essa palavra falou fortemente no meu coração. No ano de 99, nós sofremos um acidente em família e esse acidente nos deixou bem debilitados. Eu fui diagnosticada com 2 lesões, fraturas na bacia, que me colocou 45 dias olhando só para cima, sem poder fazer nenhum movimento. Minha mãe ficou também internada, precisando de uma cirurgia. E ao longo da recuperação desse acidente passaram-se 7 meses, irmãos. E nesses 7 meses aconteceram muitas coisas. Mas teve um dia, entendeu, que nós estávamos assim bem debilitados. Isso emocionalmente, financeiramente, só não espiritualmente, porque o Senhor Jesus estava nos sustentando. E um certo dia, eu já não tinha mais fraldas para usar. Nós estávamos bem limitados financeiramente, Deus sabe de tudo. E aí eu só tinha uma fralda e minha irmã colocou e disse, olha, você tem que controlar porque a gente não tem mais como comprar fraldas para você. As coisas não eram tão fáceis, irmãos, como hoje, entendeu? Que já não é tão fácil, né? Mas ainda era mais difícil. Nós tínhamos pouco acesso. E, irmãos, neste dia eu fiquei ali e meu pai se ajoelhou do lado do meu leito e ficou orando, chorando, ele mesmo ainda não convertido.
mas ele ficou chorando comigo e eu virei porque eu não queria causar mais constrangimento para ele, porque imagina um pai de família se ver numa situação dessa. Ele saiu, foi visitar minha mãe que estava no hospital com o dinheiro da passagem, eu sabendo a situação que estava acontecendo. Mas aí, irmãos, Deus manda anjos. Eu tinha sido afastada do trabalho, né, demitida há 1 mês, mas o Senhor Jesus trabalhou. Durante aquele tempo que eu tinha 20 anos, irmãos. Eu comecei a trabalhar aos 17, fiquei nessa empresa 2 anos. Deus preparou amigos e anjos que me deram todo o suporte naquele momento, porque o Senhor Jesus tocou no coração. E naquele dia eu recebi uma visita, depois de ter falado com Deus e ter contado para Ele, virado para a parede, chorado, como só eu e Ele sabia na intimidade. E Ele enviou, irmãos, Ele enviou a providência. Dentro do meu coração Ele falou assim para mim: eu quero trazer à memória aquilo que te traz esperança. Às 17 horas desse mesmo dia eu recebi uma visita de 3 amigos e eles vieram munidos da providência de Deus. Irmãos, creiam, de tudo não nos faltou nada. Do remédio, do valor financeiro que a gente precisava para comprar outras coisas, da alimentação que tinha mudado radicalmente e das fraldas. Nós recebemos fardos e fardos. Irmãos, não foram pacotes, foram fardos de fralda. Porque em uma dessas empresas, né, que eu trabalhei, eu lidei com pessoas que trabalhavam direto com representantes e eles mandaram fardos. A bênção, ela não só vem para a gente, ela é compartilhada. A bênção, ela é expandida. E através dessa bênção, o Senhor Jesus abençoou outras vidas naquele hospital onde minha mãe estava. E essa recuperação, Jesus foi cuidando, foi cuidando, foi cuidando. Foram 7 meses do cuidado de Deus, até a gente reaprender a andar. E eu disse ao Senhor, quando eu estava voltando ali, ainda toda machucada daquele acidente, quando Deus falava comigo: quero trazer à memória aquilo que te dá esperança. Uma das coisas foi falar no meu coração: volta para mim, volta para minha casa, volta para me adorar. E eu disse: Senhor, os meus primeiros passos, se o Senhor me permitir voltar a andar, vai ser para a tua casa. E assim foi. Eu voltei a andar para a casa do Senhor. Estou hoje, até hoje, na presença do Senhor, louvando e engrandecendo o nome do Rei Jesus. Muitos anos depois, 20 e poucos anos depois, amados, a história se repete com meu pai no leito. Já nos últimos dias de vida, nós viemos passando por situações muito difíceis e o Senhor novamente de madrugada me inquietou, me chamou para conversar e eu fui ter com o Senhor Jesus e Ele disse para mim, em Lamentações de Jeremias: quero trazer à memória aquilo que te dá esperança. E o Senhor Jesus ali falou fortemente comigo que iria prover. No outro dia, irmão, sem a gente falar nada para ninguém, só a conversa com Jesus, a gente começou a receber ligações, WhatsApp de primos nossos, perguntando: prima, está faltando alguma coisa? Os familiares, todo mundo comovido com a situação. Mas eu creio, irmãos, entendeu? Porque ninguém sabia, a não ser as pessoas daqui da nossa casa, que o Senhor Jesus tocou naqueles corações. E voluntariamente aquelas pessoas começaram a nos ajudar. E o Senhor Jesus falou: quero trazer à memória aquilo que te dá esperança. Irmãos, eu acho que verdadeiramente nós levaremos muito tempo para contar tudo que Deus fez na vida da minha família, tudo que Deus faz. Há muitas lutas, irmãos, mas há muita esperança de Deus em nosso coração, porque todos os dias o Senhor diz: eis que eu vou prover. E não só é bênçãos, irmãos, financeira, isso é o de menos. Não só é providência material, isso é o de menos, porque Ele é o Deus. Mas é o sustentar na fé. Isso é o que nos sustenta. Então, amados, eu digo para vocês: continue na presença do Senhor, seja que situação for. Por situações assim como temos vivido, os limites, né? Testando nossos limites, os limites emocionais, os limites espirituais, os limites financeiros, materiais. Mas o Senhor é aquele que nos dá esperança, é aquele que faz, é aquele que cuida com grande zelo, porque nós somos a menina dos olhos de Deus. Então, fiquem na paz, Deus vos abençoe e muito obrigada, Senhor Jesus, por estar em tua presença e por o Senhor nos dizer a todo momento que o Senhor nos traz a memória, que nos dá esperança. Porque se não for a palavra de Deus ter sido o nosso refúgio, há muito teríamos perecido na tua angústia. Nunca nos esqueceremos dos teus preceitos, visto que por eles nos tem dado vida e vida com abundância.
Salmo 119, a partir do versículo 92. Amém? Deus abençoe. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Que maravilha ouvir esse testemunho que nos encoraja a prosseguirmos na caminhada com esperança em Cristo Jesus. Gênesis capítulo 35 é o texto que estaremos lendo. Eu peço que você continue com esse texto aberto para que durante a mensagem você possa compreender melhor aquilo que Deus colocou no nosso coração, ao seu coração. Gênesis capítulo 35, 1 diz assim: Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. O texto da palavra de Deus é um convite de Deus a Jacó para subir a Betel. Na verdade, Jacó já tinha estado em Betel. Isso está relatado lá no capítulo 28 de Gênesis. Então, Deus está convidando Jacó a voltar a Betel. Betel significa casa de Deus. E é um retorno de Jacó. Falar de retorno, e estamos falando, na verdade, de retorno, de recordar os feitos de Deus. Recordar é voltar pelo coração, voltar pela mente. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E nesses dias temos sido desafiados por Deus e chamados por Deus a trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Mas aqui Deus está chamando Jacó a recordar e a voltar agora de maneira muito prática, através da sua caminhada histórica, a voltar para Betel. Ele que tinha estado lá, conforme registrado no capítulo 28 de Gênesis, os estudiosos dizem que aí tem passado praticamente 30 anos em que Jacó tinha estado ali em Betel, para agora no capítulo 35, ele está retornando a Betel, que significa casa de Deus. Jacó tinha estado em Betel, como diz o texto, e a palavra de Deus diz: quando faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Quando Deus lhe apareceu há 30 anos atrás, ele estava fugindo. Recordar, relembrar, voltar aos fatos históricos do passado que trazem marcas dolorosas, nós evitamos, nós fugimos de voltar a caminhos que são marcados por situações difíceis. Nós tentamos driblar, fazer esquecer ou não passar por caminhos, lugares, histórias, momentos assim. Jacó foi convidado por Deus a voltar no lugar onde ele estava em fuga. Em fuga porque tinha enganado o seu pai Isaac, tinha enganado o seu próprio irmão Esaú, roubando-lhe a primogenitura, se passando por Esaú, fingindo ser Esaú, com o apoio de sua mãe. Ele sai de casa, com destino à casa do seu tio Labão, e para não acontecer uma tragédia dentro do seu lar. Ele sai, para no caminho ele pega uma pedra, dorme, Deus manifesta-se a ele, e ali ele diz assim: o Senhor estava aqui, eu não sabia, e diz a palavra de Deus lá em Gênesis 28, que esse lugar era chamado de Luz. Então Jacó deu o nome de Betel, casa de Deus. Ele prossegue na sua caminhada, vai para a casa de Labão, é enganado por Labão, engana Labão, sai da casa de Labão, sai agora com sua esposa Raquel, perseguido por Labão no caminho. Depois ele encontra-se com um anjo, e depois ele encontra-se com seu irmão no seu caminho de retorno à casa do seu pai. Ele encontra-se com Esaú, com bastante medo, com bastante pavor, mas ali onde há uma das expressões mais belas que eu acho do Antigo Testamento, quando ele tem um encontro com Esaú, Esaú o abraça, e ele diz assim, na palavra de Deus, ele diz assim para Esaú, Jacó diz para Esaú, que viu a face de Esaú como se estivesse vendo a face de Deus, em virtude do perdão encontrado naquele momento com Esaú. Ele prossegue o caminho, Esaú também prossegue pelo seu caminho, e aí no capítulo 34, em vez dele ir para voltar para Betel, que era a palavra dita
por ele tinha feito um marco ali, um altar ali, e Deus o estava convidando a chamar de volta para a casa do seu pai, mas ele resolve parar em Siquém, que poderia ser uma parada rápida, né, de alguém que estava caminhando e precisava descansar. Mas o fato é que no capítulo 34, Jacó demorou-se ali, Jacó meio que fixou-se residência ali, tanto que Diná ela cresce ali, né? Praticamente ela tinha 6 anos, e os estudiosos dizem que esse acontecimento lá em Gênesis capítulo 34, da sua filha Diná, ela estava mais ou menos por volta dos seus 14 anos, isto é, tinha passado mais ou menos 8 anos ali em Siquém, não era ali para ele ficar. O que acontece é que ali em Siquém, Diná é estrupada, é violentada. Um rapaz chamado Siquém, de boa índole, mas tomado pelo seu desejo de possuir Diná, possuiu-a. Isso foi horrível, foi terrível aos olhos do povo de Israel, aos olhos dos filhos de Jacó. Jacó ficou sabendo, mas nada o fez, ficou calado. Amor procura Jacó, Amor era pai de Siquém, e aí procura os filhos, e aí o tempo vai passando, e Siquém passa a amar. Ele não apenas estrupou, mas agora ele passa a gostar muito de Diná, e quer tomar ela para si, quer casá-la para si. Só que o povo de Siquém era um povo cananeu, não era um povo que adorava o mesmo Deus de Israel, e isso não era visto, não era costume do povo de Israel casar as suas filhas com povos estranhos, que serviam a outros deuses. Mas o que acontece é, ele faz uma proposta, Amor faz uma proposta para que Diná seja entregue para casamento com Jacó, uma proposta de trocas de favores, de bens, de gados, de terra, que eles poderiam ficar ali à vontade, morar quando quisesse, isto é, se tornar um povo só. Siquém, ouvindo a proposta do seu pai, aumenta ainda a proposta. Diz que para o casamento ele ainda oferece mais riquezas para o povo de Jacó, que já era um povo, Jacó já tinha muitas riquezas, mas oferece. Os irmãos de Diná, especialmente Levi e Simeão, que eram irmãos por parte de Lia, de Diná, era a única filha de Jacó, da parte de Lia, né? E tem como seus irmãos Levi e Simeão. Eles aceitam a proposta, mas com maus intentos no coração. Isso está registrado no capítulo 34 de Gênesis. Eles tinham o coração já tinha intentado coisas más, e eles aceitam a proposta, negociando, dizendo assim: olha, vocês fazem o seguinte, quer casar com Diná, então não é permitido que a nossa irmã, que tem a relação com o povo de Deus, o povo de Israel, o único e verdadeiro Deus, se casem com um povo, com alguém de um povo que adora a deuses estranhos. Então os cidadãos do seu povo têm que todos serem circuncidados, todos têm que ter a marca da aliança, isto é, usando a marca da aliança, a proposta, mas com mais intenções, e também com moeda de troca. Então, erros acima de erro, como moeda de troca, né? Como se pudesse barganhar a aliança, o símbolo da aliança, do pacto de Deus para com o povo de Israel. E Amor aceita, convoca os cidadãos de Siquém a fazerem a circuncisão. Passado 3 dias, eles ainda estavam se recuperando da cirurgia, do procedimento cirúrgico rústico da época, né? Com pedras, com instrumentos que não são de hoje, da medicina. E aí eles estavam desfalecidos, ainda em recuperação. O que é que faz Simeão e Levi? Faz uma chacina, mata todos os homens, matam Siquém, o pai de Siquém, mata todos os cidadãos que ali se circuncidaram. Que tragédia, que situação horrível cometido ali. E o que acontece é que diz no final do capítulo 34, Jacó diz assim a Simeão e Levi: vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores da terra, entre os cananeus e os fariseus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim e serei destruído, eu e minha casa.
Isto é, Jacó fica com bastante medo, com pavor. Os povos ao redor iriam odiar por essa chacina que os filhos de Jacó fizeram por causa da sua filha Diná. E a resposta para eles é uma resposta de vingança ao pai. E diz: que direito ele tinha de tratar a nossa irmã como se fosse uma prostituta? Essa é a primeira vez no Antigo Testamento que é citado a expressão prostituta, é exatamente nesse caso de Diná. E aí é nesse momento, e desse temor de ser agora tragado pelos inimigos, de ser tratado como inimigo, como alguém odioso, como diz Jacó, e com medo, que Deus o chama para voltar a Betel. É nesse momento difícil da história, mais esse momento difícil na história de Jacó, que Deus o convida ao retorno a Betel. Isto é, estando amedrontado por causa de uma chacina cometida pelos seus filhos e tendo a sua filha estrupada, em que Deus o chama para voltar a Betel, o retorno para o lugar onde ele estava fugindo, conforme é registrado lá no capítulo 28. Mas atende para o que diz o texto. Ele diz assim no verso 1: faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Embora era um momento difícil para Jacó, o retorno a Betel estaria trazendo a lembrança o fato de que estava fugindo do seu irmão Esaú, porque tinha enganado a ele e ao seu próprio pai, né? Ali também é o lugar onde o texto diz, ao qual Deus lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Deus apareceu quando ele estava fugindo. Deus apareceu quando ele estava querendo ir para longe e com medo do seu irmão Esaú. Deus lhe apareceu quando ele tinha enganado seu pai. Deus lhe apareceu no momento em que ele tentava fugir das suas dores, do seu próprio engano e do seu pecado. Deus se manifestou a Jacó. Relembrar os feitos de Deus e voltar a Betel é relembrar que Deus nos conhece, que Deus aparece nos dias também das nossas fugas, quando a gente nem pensa que Deus está lá. Por isso que Jacó diz lá no capítulo 28 de Gênesis: Deus estava aqui e eu não sabia. O retorno é a lembrança de que Deus está em todo lugar. Até quando estamos fugindo de todos e de todos, Deus se manifesta, Deus ali está. Deus estar aqui e eu não sabia. Relembrar e voltar a Betel é relembrar do Deus que está em todo lugar, do Deus que é onipresente, do Deus que conhece a nossa história, do Deus que conhece o nosso andar, o nosso deitar, o nosso levantar, conforme diz o Salmo 139. Não apenas isso, vejam que diz o verso 3 do capítulo 35. Vamos nos preparar para ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Deus diz assim: olha, volta para Betel. Foi lá que você estava fugindo do seu irmão. Mas Jacó diz assim ao seu povo: vamos para Betel, porque lá Deus me ouviu, ou Deus respondeu-me na minha angústia. Isto é, quando ele estava fugindo de tudo, de todo, mas Deus estava falando com ele. Deus não apenas apareceu, em outras versões diz que Deus, lá foi onde Deus me ouviu. Em outras versões diz assim, e aqui na minha versão, Almeida atualizada, diz que onde Deus me respondeu no dia da minha angústia. Voltar a trazer à memória aquilo que nos dá esperança, trazer à tona do Deus que está em todo lugar, do Deus que conhece a minha história, as minhas fugas, os meus enganos, mas um Deus também que nos ouve, que responde em nossas angústias.
o que é angústia? É não ter resposta para as circunstâncias da vida. E o texto diz que Esaú teve resposta na sua angústia. A resposta do próprio Deus a resposta de Deus é o próprio Deus. A resposta de Deus é a manifestação dele, a presença dele. A resposta de Deus ao nosso coração é Ele mesmo. A resposta de Deus a mim e a você é Cristo Jesus. Cristo Jesus é a resposta de Deus a mim e a você. Voltar a Betel, trazer à memória Betel, voltar ao caminho de Betel, ainda que lá encontrasse o momento da fuga, mas encontraria também o momento da resposta de Deus, do responder de Deus, do ouvir de Deus as nossas angústias. Nesse convite de Deus ao retorno de Jacó até Betel, a casa de Deus, o que acontece? O que é que Jacó faz? O texto no verso 2 diz: então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Nesse caminho de retorno a Betel, em que Deus chama Jacó para tanto, ele convida os seus familiares a tirar os deuses estranhos, inclusive eles tiram os deuses estranhos e também as argolas, os brincos. Aqui não é nenhuma palavra contrária a brinco ou colar, qualquer adorno utilizado. Aqui era porque esses adornos aqui, eles tinham marcas daqueles que adoravam aos deuses cananeus. Lembre-se que eles estavam em Siquém. É muito provável que os filhos de Jacó, as filhas de Jacó, no envolvimento lá com o povo de Siquém, eles já estavam se acostumando aos deuses, trazendo práticas que não era do povo de Israel para dentro do povo de Israel. Eles estavam trazendo coisas estranhas para o povo de Israel, deuses estranhos, adorando outras coisas em que não ao Deus verdadeiro. Jacó já sabia disso já, mas aqui quando ele volta para Betel, no caminho de volta a Betel, depois de toda aquela situação, estupro, homicídio, chacina e perigo de morte, e ameaça de morte, Jacó então diz assim: olha, joguem tudo que é estranho a Deus fora. Então, ele pega tudo aquilo, esconde, algumas versões dizem esconde, enterra. A ideia de esconder aqui não é de que alguém escondeu para pegar depois, mas a expressão é de enterrar. Tanto que outras versões trazem a palavra enterrou debaixo do carvalho que está junto a Siquém. No retorno de relembrar os fatos de Deus, o que é que está tomando o lugar de Deus no nosso coração, no seu coração? Se algo está tomando o lugar de Deus no nosso coração, precisa ser enterrado, precisa ser dispensado, precisa ser jogado, precisa ser escondido, isto é, não fazer parte da vida do meio do povo de Deus. Jacó estava dizendo exatamente isso. Estamos voltando para a casa de Deus, para o local onde Deus ouviu a minha angústia, para a situação onde Deus me ouviu, de um Deus que me conhece, que apareceu para mim quando eu estava fugindo, do Deus que sabe a minha história. Então na minha história não deve ter outro Deus, porque tudo aquilo que tomar o lugar de Deus será ídolo para mim. Estarei adorando e não estarei buscando ao Deus verdadeiro, ao Deus que me conhece, ao Deus que me ouve, ao Deus que aparece quando eu estou fugindo, que sabe onde estou, e é o Deus que ouve, que responde às angústias do meu coração. Só existe esse Deus verdadeiro. Portanto, qualquer outra coisa deve ser retirada, deve ser enterrada, deve ser afastada do meio do povo. Jacó estava convivendo com isso, ele sabia que isso existia, mas ele disse assim: chegou o tempo em tirar aquilo que é estranho ao povo de Deus, que não faz parte daqueles que servem a Deus, que buscam a Deus,
daqueles que trazem à memória aquilo que dá esperança, colocar coisas que não dão esperança. O salmista diz que quem adora os ídolos fica parecido com os ídolos. O povo estava assim, violento, matando, e estava fazendo aquilo que, como os deuses dos cananeus agiam. Né? Os deuses cananeus se alimentavam de violência, por exemplo, de sangue de crianças oferecidas em sacrifício, e foi isso que o povo, que os filhos de Jacó estavam fazendo, porque depois da morte dos homens que foram circuncidados, eles tomaram as crianças, as mulheres, saindo trazendo todos os bens, os pertences para si, isto é, estavam parecidos com os deuses estranhos, estavam parecidos com aqueles que não servem a Deus. Você não vai recobrar a esperança se ficar parecido com aqueles que não servem a Deus. Você pertence a Deus. Seja do povo que busca ser parecido com o seu Criador, seja do povo e da prática do povo, daqueles que buscam a Jesus como seu mestre, que tem ele como exemplo para a nossa vida, e não falsos deuses, e não costumes estranhos àquilo que Deus nos ensina em sua palavra. Jacó diz, basta, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando Jacó toma essa decisão, e os seus familiares e o povo tomam essa decisão de jogar os deuses fora e tudo aquilo que pertencia aos deuses estranhos serem enterrados. Quando toma essa decisão, o que acontece naquele caminho de volta a Betel é maravilhoso. Diz o texto no verso 5 de Gênesis 35. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Isso é fantástico, interessante. Lembram-se que no capítulo 34, no verso 30, Jacó diz a Simeão e Levi, vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. Isto é, Jacó estava com medo, estava com pavor, porque por tudo aquilo que os seus filhos tinham feito e tinham destruído e matado muita gente ali em Siquém. Aí ele diz assim, os cananeus, os povos ao redor vão agora se reunir contra mim e vai destruir eu e minha família, isto é, estou amedrontado, não sei o que fazer diante desse medo. Aqui no capítulo 35, Jacó no caminho de retorno a Betel, Deus tendo mandado ele retornar onde Deus tinha aparecido a ele, onde Deus tinha respondido a ele. O que acontece é que nas cidades vizinhas não perseguiram os filhos de Jacó, e diz o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas. Lembram-se que Jacó é que estava com medo? Jacó é que estava com medo do terror que eles poderiam fazer a ele e à sua família e ao povo. O texto diz que Deus incute terror nas cidades vizinhas. E aí eles não perseguem os filhos de Jacó por ação divina. Jacó volta conforme Deus manda ele retornar ao caminho onde Deus apareceu, ao caminho onde Deus o respondeu, ao caminho que Deus ouviu em sua angústia. E Deus diz assim, deixe comigo, só faça voltar, e o resto é comigo. É interessante quando ele volta aos feitos de Deus, ao local onde Deus, que ele diz assim, a consequência é minha, eu estou mandando, então vá, eu arco com o que vem depois. Quando é diferente, quando Jacó foi para Siquém, que não era para ir, né, para Siquém, as consequências vieram de maneira trágica e difícil, conforme o capítulo 34. O capítulo 35, quando Jacó obedece à voz de Deus, de retornar aonde Deus se manifestou e aonde Deus ouviu e respondeu, Deus deu vitória sobre os inimigos. É marcado por essa trajetória de um homem que obedeceu ao Senhor e confiou quando Deus mandou ele retornar pelo caminho de Betel. O que acontece no verso 6 é que Jacó chegou à luz chamada Betel, que fica na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele.
edificou ali um altar. Aquele lugar deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Ali em Betel é lugar de adoração, de levantar altar. Débora, ama de Rebeca, morre e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alombacute. Depois que Jacó havia retornado de Padã Aram, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele: você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. A vida de Jacó é marcada por uma nova trajetória, com o altar de Deus em Betel, mas também com a nova identidade, uma nova marca. Ele não seria chamado de Jacó, mas de Israel. Deus estava construindo uma nova história na vida de Jacó, não um trapaceiro, não um enganador, mas aquele que é marcado pelo nome do povo de Deus, Israel. E disse mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, verso 11, seja fecundo, multiplique-se uma nação e uma multidão de nações sairão de você, reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque também darei a você, e depois de você a sua descendência. Adoração, e marcado por uma nova identidade, porque aquele que está em Cristo nova criatura é, mas aqui também ele é marcado pelas promessas de Deus. Deus tem promessas. As promessas de Deus não são promessas novas, são promessas já antigas, contidas em sua palavra. Promessas ditas a Abraão, ao seu pai Isaque, ao próprio Jacó, que já tinha sido feito lá em Gênesis capítulo 28, e aqui que se repete. As promessas de Deus não falham, as promessas de Deus não mudam, ele é fiel em cumprir as suas promessas. A história de Jacó seria marcado pelo futuro certo, de que as promessas de Deus seriam realizadas na sua vida. Por isso, vale a pena confiar em Deus, porque aquilo que Ele diz ao meu e ao seu respeito, Ele cumprirá. As suas promessas é exatamente a certeza de que o nosso futuro está garantido nas mãos do Senhor. Mas o texto fala ainda de um outro episódio, o episódio no verso 16, em que eles partem para o Betel, e havendo uma pequena distância para chegar a Efrata, que é Belém, Raquel deu à luz a um filho num parto que foi muito difícil. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel: não tenha medo, pois você terá este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu o filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Raquel, a esposa de Jacó, fica grávida e a gravidez muito complicada, ela morre, mas nasce-lhe um filho. Eu sempre percebo isso na história do povo de Deus, na história da humanidade. O nascimento de criança é um recomeço da parte de Deus. É como Deus dizendo assim: estou recomeçando uma nova história, estou fazendo uma nova história. E o nome que é dado naquele parto complicado, em que Raquel vem a morrer, por sinal, um momento de dor, o nome a princípio é dado Benoni, que significa filho da aflição, ou filho da dor. Mas Jacó agora carrega consigo a marca da esperança, não a marca do engano, da dor e da aflição. Por isso ele diz: o nome não será Benoni, mas será Benjamim. Benjamim significa filho da mão direita. O Salmo 121 diz que o Senhor é a nossa sombra, a nossa mão direita. De dia o sol não molestará, nem a lua de noite. Portanto, é sob a mão direita que ele prosseguirá o seu caminho. Não é baseado nas dores, não é baseado na aflição. Ele traz um novo significado ao seu passado. Palavra que é utilizada muitas vezes na psicologia, ressignificar o passado. Deus está trazendo na vida de Jacó um novo significado ao seu passado. Em vez de ser marcado pela dor e pela morte e pelo sepulcro, é marcado pela mão direita, que é o significado do nome Benjamim. Um novo começo sobre a mão direita do Senhor. Portanto, prossigamos. Quando o Senhor nos chama para voltar e reconhecer os feitos do Senhor e fazer a trajetória de volta a Betel, a casa de Deus, não tenha medo, não tenha medo. Ele se responsabiliza. Ele nos guia com suas promessas, com a marca no nosso nome, daquilo que Ele diz para nós sermos, com a vida em adoração ao Senhor.
baseado em suas promessas para o nosso futuro, firme nas promessas do Senhor Jesus, e na certeza que o novo começo com Deus, a esperança em Deus, é a esperança de quem está sobre a sua mão direita e não sobre a marca da aflição, não sobre a marca da dor, mas a marca da esperança de um Deus que tem a sua mão direita estendida sobre nós. Traga à memória aquilo que dá a esperança. Trazer à memória os feitos do Senhor, os atos do Senhor, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Trazer à memória o próprio Cristo na nossa vida. Isso nos fará ter um sentido real e valoroso para a nossa vida. Deus nos abençoe. A sua mão direita seja sobre você. Que miserável homem, que só que me tornei, mendigo pão que antes sobrava e que era meu, no desapontamento a esperança nasce. E vivo o presente, independentemente do que passou, pois se tudo mudou, e em Cristo eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei. O porto onde te encontrarei. Como um refugiado, deixando seu país, fugindo pela noite, sem conseguir dormir, confiando na promessa que o pranto toma a noite, mas logo vem o dia e gritos de alegria ecoarão, pois se tudo mudou, em Cristo eu sou mais o que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei. O porto onde te encontrarei. Se a chuva me alcançar e o barco
Para trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Lá. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã avisto o porto onde te encontrarei. Jesus é aquele que nos faz enxergar a vida com esperança, porque nele podemos ter segurança. Ele é o nosso porto, onde encontraremos a Ele mesmo como resposta à nossa vida, em cada caminhada da nossa história. Que possamos ouvir a voz de Deus, nos convidando a trazer à memória aquilo que nos dá esperança e prosseguir segundo a vontade do Senhor. Queridos, se você não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você ainda não colocou a sua fé em Cristo Jesus, a sua esperança em Cristo Jesus, abra o seu coração. Nesta noite, entregue-se totalmente a Ele, porque aí você vai encontrar um sentido para a vida e você vai então encontrar a salvação e a esperança em Cristo Jesus. Ligue para um desses números, estaremos com prazer lhe atendendo, orando com você e por você. Nós vamos orar nesse momento. Pai querido, Pai bondoso, muito obrigado, Pai, por esta noite, pela certeza que no Senhor encontramos um futuro seguro, porque Tu és a nossa esperança, a nossa salvação. Ó Deus, nós Te agradecemos, ó Deus, pela vida do Júnior Bill, por mais um ano de vida que o Senhor concedeu ao Teu servo. Nós Te agradecemos, ó Deus, pela vida da Silvana. Continua, ó Deus, acrescentando mais anos de vida na Tua presença, ó Deus, abençoando-a. Ó Deus, nós Te rogamos e Te agradecemos pela vida do Saulinho, pelo milagre que ele é em Tuas mãos. Ó Deus, nós Te agradecemos pela vida de Margarete, ó Deus, que hoje completa mais um ano de vida. Que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas, que elas possam continuar sendo abençoadas pelo Senhor dia após dia. Ó Deus, abençoa se há alguém que eu não citei o nome, mas que também completou mais um ano de vida essa semana, passou ou no dia de hoje, que o Senhor também o abençoe, Senhor. Ó Deus, derrama da Tua força, da Tua ajuda, da Tua graça e misericórdia sobre aqueles que estão enfermos, que estão enlutados, que estão aflitos, que estão abatidos, que estão sem esperança. Encontrem esperança em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre esta igreja e seja sobre todo o Teu povo, espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Nós temos atividades essa semana. Na segunda-feira, os homens pela plataforma Zoom. Na terça-feira, MCM, sendo transmitido às mulheres cristãs, sendo transmitido pelo YouTube. Quarta-feira nós temos a live de oração. Na sexta-feira teremos conosco a live missionária com o pastor César, lá de São José do Belmonte. Na sexta-feira passada tivemos o pastor André de Jabitacá. Um abraço, pastor André, que está nos assistindo, está participando conosco. Deus abençoe o pastor André. E na próxima sexta-feira, o pastor César, lá de São José do Belmonte. Participe, se envolva na obra missionária. Pela vida em Cristo eu coopero.
uma semana de paz para todos, um abraço no coração. Sim, não posso deixar de esquecer, aqueles que desejarem entregar as máscaras descartáveis para o Lar Batista dos Anciãos, você pode nos procurar até semana, estaremos levando, graças a Deus já temos algumas doações, as mulheres aí se juntaram, se uniram e adquiriram algumas máscaras, louvado seja Deus por isso. Algumas pessoas também estaremos levando esta semana, se assim Deus permitir, ao Lar Batista dos Anciãos. Você pode entregar também as primícias, ligue para nós, os alimentos para ajudar as pessoas necessitadas também você pode nos ligar, estaremos indo pegar e entregar. Também o fubá, não esqueça de nos entregar, estaremos então entregando lá na Cristolândia, que faz o trabalho de recuperação de viciados em drogas ou em álcool. Que Deus possa estar abençoando aquela instituição também através das nossas vidas e da entrega do fubá para o alimento ali naquela instituição. Queridos, que Deus abençoe e vos dê uma semana de paz. Um abraço no coração. Em Cristo somos mais do que vencedores. Amém. Vamos louvar o Senhor nesse momento com a canção Alegre-se na Esperança. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem, perseverem na oração. Perseverem na oração. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram, mas perseverem, perseverem na comunhão. Perseverem na comunhão. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram, mas perseverem, perseverem na comunhão. Perseverem, perseverem na comunhão. Perseverem, perseverem na comunhão. Na oração. Já que vocês aprenderam, vamos cantar novamente. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem, perseverem na oração. Perseverem,
Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram, mas persevere, persevere, persevere na comunhão. Persevere, persevere, persevere na comunhão. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram, mas persevere, persevere, persevere na comunhão. Persevere, persevere, persevere na comunhão. Persevere, persevere, persevere na comunhão. Na oração.